Olá pessoal, boa noite, graça e paz, como vocês estão? Tudo bem? Vamos começar mais um dia da nossa leitura bíblica. Já estou aqui com a minha Bíblia na mão, preparando aqui para a gente ler a palavra de Deus hoje, em mais um dia de leitura da Bíblia em 2026. Você que quer ler a Bíblia com a gente, todos os dias nós estamos aqui por volta de 10h30, 15 para as 11, nós estamos aqui lendo a Bíblia. Como eu sempre gosto de dizer, nossa leitura é uma leitura dinâmica. A gente lê uma parte do Velho Testamento, aliás, uma parte do Novo Testamento primeiro, depois outra parte do Velho e depois uma parte do livro de Salmos. Amém? Então hoje, abra sua Bíblia aí, nós vamos ler no livro de Lucas, capítulo 4. Vamos começar aqui hoje no livro de Lucas, capítulo 4. Envie essa live para alguém, você que está entrando aí, você que está assistindo aí, depois de ficar salvo, né? Envia para alguém aí, porque a leitura é bênção. Olha só, vamos orar antes. E hoje a live vai ser rapidinha, viu? Vamos fazer oração antes aqui, para a gente começar a nossa live de leitura da Bíblia. Deus, muito obrigado por esse momento onde nós temos a oportunidade de ler a sua palavra. Te peço para que o Senhor possa nos conduzir, nos dando, Senhor Deus, sabedoria, discernimento e entendimento da tua palavra aos nossos corações. Esteja conosco, esteja com cada um que está participando desse projeto de leitura bíblica 2026. Amém, amém e amém. Lucas, capítulo 4. Acompanha aí, olha só. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde por 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. Disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Jesus lhe respondeu: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. O diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, pois a mim me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se me adorares, tudo será teu. Jesus então respondeu: está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. O diabo levou-o a Jerusalém, colocou-o no pináculo do templo e lhe disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Pois está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que não tropeces com teu pé em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito isto, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo de toda forma tentando Jesus. Tendo o diabo acabado toda essa tentação, ausentou-se dele até momento oportuno. Estamos lendo Lucas capítulo 4 e agora versículo 14. Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as regiões circunvizinhas. Ele ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres,
Enviou-me para apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Fechando o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Todos lhe davam testemunho e se maravilharam das palavras de graça que saíam na sua boca e diziam: não é este o filho de José? Ele então lhes disse: sem dúvida, me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua terra tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Versículo 24. Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. Mas a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva de Sarepta, de Sidom. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para de lá o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava no sábado. Admiravam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Olha o que a Bíblia fala, que a palavra de Jesus era com autoridade. Por isso que o povo, os povos admiravam-se da forma como ele explicava. Porque quem que ministrava na época? Eram os escribas, eram os sacerdotes, ali das sinagogas. Mas quando Jesus ensinava, a Bíblia diz que ele ensinava com autoridade. Por quê? Porque ele tinha um Espírito Santo na vida dele. Então por isso que as pessoas admiravam ele mais ainda. Versículo 33. Estava na sinagoga um homem possesso de demônio, com um espírito imundo, o qual exclamou em alta voz: ah, que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Vieste a destruir-nos? Eu sei quem és, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu: cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra por meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. Veio espanto sobre todos e diziam entre si: que palavra é esta que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder e eles saem? Eita! Jesus era maravilhoso demais, né? Com autoridade ele pregava e expulsava. Só um minutinho, pessoal. Versículo 37. Vamos lá. Lucas, capítulo 4, versículo 37. E a sua fama corria por todos os lugares da redondeza. Levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão. Ora, a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. Inclinando, Simão aqui, gente, é Simão Pedro, viu? Um dos 12 discípulos. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre e esta a deixou. Imediatamente ela se levantou e os servia. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias moléstias lhes traziam, e pondo as mãos sobre cada um deles, ele os curava. Ei, Jesus maravilhoso!
Por isso que no nome dele a gente faz grandes coisas, mas é porque ele deixou autoridade. Também de muitos saíam demônios. Também de muitos saíam demônios, clamando: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Cristo. Sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto. A multidão procurava-o, e vindo a ele, instava para que não se ausentasse. Ele, porém, lhes disse: Também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isto fui enviado. Sabe o que eu gosto aqui? Que Jesus era convicto da missão dele e pregava nas sinagogas da Galileia. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Lucas capítulo 5. Então lemos Lucas capítulo 4, agora vamos ler Lucas capítulo 5. Apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos à beira da praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavaram as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão Pedro: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei as redes. Olha o que Pedro disse para Jesus, hein? Sobre tua palavra, ou seja, eu estou acreditando na tua palavra, Senhor. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Era tanto peixe que a rede começou a arrebentar. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudá-los. Foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, sou homem pecador. Pedro reconheceu que ele era pecador diante de mestre. Pois o espanto se apodera dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão Pedro. Disse Jesus a Pedro: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Sabe o que eu acho fantástico? Nós estamos lendo a Bíblia aqui, para você que está chegando agora. Estamos em Lucas capítulo 5, versículo 10 e 11 aqui. Jesus usava dessas metáforas aqui, né? Usava dessas parábolas, usava dos acontecimentos para pregar, para chamar os discípulos. Quando Jesus mostra para eles aqui, e aí Pedro: sobre a tua palavra, Senhor, eu vou acreditar, eu vou lançar. E aí ele lança, traz a rede, porque eles já tinham pescado o dia todo, não tinha pegado nada. E aí ele lança sobre a palavra de Jesus, traz a rede, é tanto peixe que aí chama os outros barcos de Tiago, de João, e aí enche os outros barcos. E aí Jesus diz para ele: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Olha a forma que Jesus convenceu eles a eles deixarem ali os barcos e seguir Jesus, para deixar de ser pescadores de peixe, para serem a partir dali pescadores de homens. Quer coisa melhor? O melhor convencimento que eu e você temos de pregar a palavra de Deus está aqui, ó, porque é da Bíblia Sagrada, na qual nós acreditamos que Jesus realmente veio e vai voltar para buscar a sua igreja. Amém. E nós, no nome dele, nós temos o quê? Autoridade. É sobre a palavra dele. Versículo 12 agora. Estando Jesus numa daquelas cidades, veio à sua presença um homem leproso. Vendo a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: Senhor, se quiseres,
podes me limpar? Ele, estendendo a mão, tocou-lhe e disse: quero ser limpo. E imediatamente a lepra desapareceu dele. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, Jesus disse, e mostra-te ao sacerdote, e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Mas a sua fama se espalhava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvi-lo, e para ser por ele curada de suas enfermidades. As pessoas iam atrás de Jesus. Ele, porém, se retirava para lugares desertos e orava. Jesus ainda estava buscando mais de Deus, buscando mais entendimento, sabedoria para continuar o ministério dele. Ou seja, ele estava se precavindo de certas coisas. E eu entendo muito sobre isso daqui, que a gente tem que, muitas das vezes a gente quer fazer algo, mas ainda não está na hora. Nós temos que buscar mais de Deus, temos que orar, temos que nos retirar para depois sair, pregando o Evangelho. Versículo 17. Certo dia ele estava ensinando e achava-se ali assentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Alguns homens, transportando num leito um paralítico, procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. Não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram no leito até o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, disse Jesus ao paralítico: homem, os teus pecados te foram perdoados. Os escribas e os fariseus começaram a pensar: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só de Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu-lhes: por que pensais essas coisas em vossos corações? Jesus era tão manso, né? Imagina. Qual é mais fácil, dizer os teus pecados te são perdoados, ou dizer-te levanta-te e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, Jesus disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Levantando-se, ele imediatamente, na presença deles, tomou o leito em que estava deitado e foi para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus. Cheios de temor, diziam: hoje vimos prodígios. Gente, fala se não é maravilhoso. Fala se não é maravilhoso isso aqui. Hoje vimos prodígio. Versículo 27. Depois disso, Jesus saiu e viu um cobrador de impostos, chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma grande multidão de cobradores de impostos e outros que estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, dizendo: por que comeis e bebeis com cobradores de impostos e pecadores? Sempre tinha um para alfinetar, né? E respondeu-lhes Jesus: não necessitam de médicos os sãos, e sim os enfermos. Eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Disseram-lhe eles: os discípulos de João jejuam com frequência e oram, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem. Aí Jesus responde: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Ou seja, você pode colocar ali os seus convidados do seu casamento para jejuar enquanto o noivo está ali com eles? Dias virão, porém, em que o noivo lhes será tirado, e então naqueles dias jejuarão. Disse-lhes esta parábola, e aí ele continua: ninguém tira um pedaço de uma veste nova e o costura numa veste velha. Se fizer isso, romperá a nova,
e o remendo não condiz com a velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Aqui, ó, aqui tá aquela passagem que a gente sempre fala, né? Ninguém coloca vinho novo em odres velhos, joga as coisas velhas para trás, tá tudo novo na sua vida. Tá aqui, ó, Lucas, capítulo 5, versículo 37. Se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve ser colocado em odres novos, e ambos juntamente se conservam. E ninguém, tendo bebido vinho novo, prefere o novo, pois diz, o velho é melhor. Aleluia. Ó, lemos Lucas capítulo 4 e capítulo 5. Agora volta um pouquinho, vamos lá para Gênesis, que nós vamos continuar na história ali de José, de Jacó, e nós vamos ler agora capítulo 48 de Gênesis. Gente, hoje eu vou andar um pouquinho mais rápido, por conta de um compromisso que eu tenho amanhã cedo, que amanhã partiu descende. Então hoje vai ser um pouco mais rápido aqui a leitura, tá bom? Gênesis capítulo 48. Abra aí a sua Bíblia e acompanhe junto comigo. E nós já estamos terminando o livro de Gênesis, hein? Eu acho que eu vou ler só um capítulo hoje aqui, de Gênesis, para a gente terminar no domingo. Então vamos lá, Gênesis 48. Depois dessas coisas, disseram a José, teu pai, teu pai está enfermo. Então José tomou consigo seus dois filhos, Manassés e Efraim, e disse alguém a Jacó, José, teu filho, vem a ti. E esforçou-se Israel e se assentou na cama. E disse Jacó a José, o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz, na terra de Canaã, e me abençoou. E me disse, eu te farei frutificar, e te multiplicarei. Tornai-te-ei uma multidão de povos, e darei essa terra à tua descendência, depois de ti, em possessão perpétua. Agora, pois, os teus dois filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus, Efraim e Manassés. Serão meus como Rúben e Simeão. Mas a tua descendência que gerarás depois deles será tua. No território que herdarem serão contados segundo o nome de seus irmãos. Vindo eu de Padã, morreu-me Raquel no caminho, na terra de Canaã, quando ainda faltava alguma distância para chegar a Efrata. Isso aqui é Jacó conversando com José e contando o que tinha acontecido com ele. Sepultei ali no caminho de Efrata, que é lá em Belém. Vendo Israel os filhos de José, perguntou, quem são estes? José disse a seu pai, eles são meus filhos, que Deus me deu aqui. Então continuou Israel, traze-nos aqui, peço-te para que os abençoe. Ora, os olhos de Israel já se tinham escurecidos por causa da velhice, de modo que não podia ver. José, pois, fê-los chegar a ele, e os beijou e os abraçou. Então disse Israel a Jacó, eu não esperava ver o teu rosto de novo. E agora Deus me fez ver também a tua descendência. Então José os tirou dos joelhos de seu pai e se inclinou à terra diante dele. Tomou José a ambos, a Efraim com a mão direita, à esquerda de Jacó, e a Manassés com a mão esquerda, à direita de Jacó, e os fez chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que estava do lado esquerdo, ó gente, ainda que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés,
cruzando assim, ó, olha o que ele fez, ó, Jacó cruzou as mãos, abençoou, sentido contrário, cruzando-se as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito, e abençoou a José dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais, o Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes. Seja chamado neles o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e multipliquem-se abundantemente no meio da terra. Vendo José que seu pai punha a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isso desagradável, e tomou a mão de seu pai, para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. Disse José a seu pai: não assim, meu pai, este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim, os abençoou naquele dia, dizendo: por vós, Israel, abençoará e dirá: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés. Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco, e vos fará tornar a terra dos vossos pais, e eu te dou um pedaço de terra a mais que a teus irmãos, o qual tomei com a minha espada e com o meu arco das mãos dos amorreus. Aleluia, aleluia. Gente, essa história é fantástica, eu gosto demais dessa história de José. É lindo demais essa história. Então hoje eu vou ler só o capítulo 48 de Gênesis. Vou deixar o 49 e o 50 para a gente encerrar depois, tá bom? Agora vamos lá no livro de Salmos, aonde nós vamos ler Salmos 68. Salmos 68. Vamos lá, Salmos 68. Levanta-se, Deus, sejam dissipados os seus inimigos, fujam de diante dele os que me odeiam, os que o odeiam. Como se dissipa a fumaça, assim tu os dissipas. Como se derrete a cera diante do fogo, assim pereçam os ímpios diante deles. Mas alegrem-se os justos e se regozijem na presença de Deus. Folguem de alegria. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, louvai aquele que cavalga sobre as nuvens. O seu nome é Senhor. Exultai diante dele. Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu santo lugar. Deus faz que o solitário viva em família e liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Eu estou lendo em Salmos, capítulo 68, versículo 6. Salmo 68, 6. Ó Deus, quando saías adiante do teu povo, quando caminhavas pelo deserto, a terra tremia e os céus destilavam chuva perante a face de Deus. O Deus do Sinai, na presença de Deus, o Deus de Israel. Tu, ó Deus, mandaste a chuva em abundância, refrescaste a tua herança, quando estava cansada. Nela habitava o teu rebanho, e tu, ó Deus, da tua bondade, proveste o pobre. O Senhor deu a palavra, e grande foi a companhia dos que a proclamaram. Reis e exércitos forgem à pressa. Nos acampamentos os homens dividem os despojos. Mesmo quando dormis,
entre as fogueiras, as asas da pomba estão cobertas de prata, com as penas de ouro brilhante. Quando o Onipotente espalhou os reis pela terra, foi como quando cai a neve em Zalmon. As montanhas de Bazã são majestosas, de cimos numerosos são as montanhas de Bazã. Por que olhais com inveja, ó montanhas escarpadas, para o monte de Deus desejou para sua habitação, onde o próprio Senhor habitará eternamente? Os carros de Deus são dezenas de milhares e milhares de milhares. O Senhor está entre eles no Sinai, no seu santuário. Quando subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons dos homens e até dos rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva a nossa carga, o Deus que é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus da salvação. A Deus, o Senhor, pertence o livramento da morte. Certamente Deus esmagará a cabeça de seus inimigos e o crânio do que anda em pecado. Disse o Senhor: eu os farei voltar de Bazã. Farei voltar o meu povo das profundezas do mar, para que banhes o teu pé no sangue de teus inimigos, e a língua dos teus cães tenha a sua porção. Ó Deus, viu-se a tua procissão, a procissão do meu Deus, meu Rei, no santuário. Os cantores vão na frente, os tocadores de instrumentos atrás. Entre eles vão as virgens tocando adufes. Celebrai a Deus na grande congregação. Celebrai ao Senhor na congregação de Israel. Ali está a pequena tribo de Benjamim, que os conduz, os príncipes de Judá, com seu ajuntamento, e os príncipes de Zebulon e de Naftali. Convoca, ó Deus, a tua força. Confirma, ó Deus, o que já realizaste por nós. Por amor do teu templo em Jerusalém, os reis te trarão presentes. Repreende a fera dos caniços, a manada de touros entre os novilhos dos povos, humilhada traga barras de prata. Espalha os povos que se comprazem na guerra. Embaixadores virão do Egito. A Etiópia cedo estenderá para Deus as suas mãos. Ó reinos da terra, cantai a Deus, cantai louvores ao Senhor, àquele que vai montado sobre os céus dos céus desde a antiguidade e que troveja com poderosa voz. Proclamai o poder de Deus, cuja majestade está sobre Israel, cujo poder está nos céus. Ó Deus, tu és tremendo no seu santuário. O Deus de Israel dá força e poder ao seu povo. Bendito seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Gente, como é bom ler salmos, né? Como é maravilhoso. Eu vou pedir para vocês licença, por quê? Porque hoje eu vou acabar um pouquinho mais cedo a nossa leitura. Então hoje nós lemos Lucas 4 e 5. Lemos 2 capítulos de Lucas. Lucas 4 e 5. Nós lemos Gênesis 48 e lemos Salmos 68. Amanhã nós estaremos aqui de novo, certo? Não, mentira, desculpa. Amanhã, sábado, eu não vou poder fazer a live porque amanhã vai ser o Descende e vai acabar muito tarde. Então, no domingo, eu vou fazer a live novamente, tá bom? E nós continuamos. Eu quero orar agora pela sua vida, abençoar a sua vida, abençoar a sua casa. Essa live vai ficar salva. Você pode curtir, comentar, compartilhar. Outras pessoas podem assistir depois também. Amém? Deus, muito obrigado por esse momento. Obrigado por essa leitura de hoje. Te agradeço, Senhor Deus, e te peço para que a tua palavra possa ser guardada no nosso coração. Que possamos guardar essa palavra para não pecar contra ti e que o Senhor possa nos fortalecer. Fortalecer a nossa mente, o nosso corpo, os nossos sentimentos e que possamos continuar, ó Pai, caminhando com o Senhor, com a presença do Teu Espírito Santo em nós,
pregando o teu evangelho a toda criatura. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amanhã eu volto com a nossa live todos os dias, 45 minutos, live de leitura da palavra de Deus, que eu estou fazendo aqui no Instagram. Deus te abençoe e até o próximo dia.